Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós estamos estudando sobre um tema muito especial, esperança indestrutível. E hoje, quinta-feira, 11 de agosto, o tema é a disciplina do nosso Pai. E aí vai a primeira pergunta para você já começar a refletir no estudo de hoje. Algumas provações e dificuldades que passamos podem ser consideradas como disciplina de Deus? O que você pensa? Qual o objetivo da disciplina? Fique com a gente até o final e você vai se surpreender com a resposta que temos para você aqui no estudo do tema de hoje. Aproveite para compartilhar esse vídeo, para se inscrever no canal e também deixar o seu like, porque isso fará com que este vídeo possa alcançar muito mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Muito bem, então vamos para a resposta da nossa pergunta. O texto base é o de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a 13. Mas eu não vou ler todo o texto, você pode ler aí na sua casa e pode acompanhar. Eu vou ler apenas os dois versículos aqui, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem quer bem. E o versículo 7 diz: é para a disciplina que perseverais, pois que filho honra ao pai que o pai não venha a corrigir. Bom, esse é um texto bem interessante, não é? Primeira coisa que a gente precisa dizer acerca desse texto é que aqui Paulo ele está citando Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. E quando um autor bíblico faz isso, a gente precisa entender o contexto dessa declaração, por que ele está citando aqui um texto lá do Antigo Testamento. Bom, antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente o contexto que Paulo está escrevendo essa declaração. E se vocês atentarem para o capítulo 12, o contexto aqui é o exemplo de Cristo ao passar pelas provações. O versículo 13 diz que nós temos que considerar, considerar atentamente que ele suportou tamanha oposição. Então, Paulo está tomando aqui por base o sofrimento, as provações que Cristo Jesus enfrentou, e agora ele insere nesse contexto a questão da disciplina do Senhor. Bom, a gente já tem em mente esse entendimento, então podemos agora explorar um pouco mais a citação lá do livro de Provérbios que ele encaixa nessa declaração. Bom, lá nós temos a palavra Mussar Adonai, a expressão Mussar Adonai, que significa disciplina do Senhor. Lá, Salomão está tomando essa palavra no sentido de disciplina, de instrução, de correção. O que mais pode ser explorado aqui é que, além dele estar tomando essas palavras aqui no mesmo sentido de que Salomão está tomando, traz para nós a ideia de um Deus que prova o seu amor, mesmo mediante as dificuldades, as provas que os seus filhos enfrentam. Some-se a isso o fato de que Paulo também ele faz uso da palavra paideia, que etimologicamente significa treinamento, disciplina, mas que o seu sentido semântico no texto significa ensino e instrução. O mesmo sentido que Salomão está utilizando ao tomar a palavra mussar. Assim sendo, o sentido claro do texto, e a gente precisa dizer deixar muito claro para você aqui que a primeira coisa que nós devemos assumir aqui na leitura desse texto é que os sofrimentos que estão suportando ou mesmo nós estamos presenciando na nossa vida cristã, ele não significa que Deus não está preocupado com o nosso bem-estar. Não é isso que vemos aqui. O que vemos aqui no texto é que Deus se preocupa sim com o nosso bem-estar. E nós vimos isso também na lição de ontem. Se você se recorda, ontem nós exploramos bastante essa ideia de um Deus que se preocupa, um Deus que está interessado com o bem-estar dos seus filhos, mesmo lá no cativeiro babilônico ele se preocupou em mandar uma mensagem de esperança e de consolo para aquelas pessoas. Então, nosso Deus está preocupado sim com o nosso bem-estar. Bom, uma forma talvez inteligente
que nós temos de considerar as provações na concepção aqui da teologia de Paulo é buscar nelas o ensino. Ou seja, qual é o entendimento, qual é a instrução, qual é o ensino que o Senhor está nos mostrando ou está querendo fazer nos enxergar, que de outro modo nós não enxergaríamos. O que Deus quer nos mostrar? E isso responde à nossa pergunta. Algumas provações, dificuldades que passamos podem ser consideradas como disciplinas de Deus? Essa foi a pergunta que nós fizemos. Qual é o objetivo, então, da disciplina? O objetivo é que o Senhor, por meio delas, quando o Senhor permite que passemos por essas provas, por essas dificuldades, Deus, então, ele quer fazer nos enxergar uma faceta do nosso caráter, um defeito, talvez, do nosso caráter que ainda nós não exploramos, ainda não conseguiu avançar na caminhada cristã. E esse defeito de caráter tem atrapalhado o nosso crescimento espiritual. Então ele quer nos fazer enxergar, ao permitir que passemos por algumas dificuldades, porque o propósito dele é que a gente alcance a maturidade espiritual. Entendeu por que a gente passa? Por que Deus permite a disciplina? Ele não fica feliz com isso. Ele talvez gostaria que nós aprendêssemos ou melhorássemos o nosso caráter de outra maneira. Mas às vezes ele permite que venha o sofrimento, sim, para que a gente possa enxergar melhor o defeito talvez do nosso caráter, a fim de que tenhamos um caráter semelhante ao caráter do Senhor. Que Deus te abençoe nesse novo dia e que você entenda mais do que antes que Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar, mas muitas vezes ele permite que os seus filhos passem por algumas adversidades com o propósito de treinar-nos, de amadurecermos espiritualmente para atingirmos o ideal do caráter dele para a nossa vida. Vamos orar? Amado Pai, obrigado por esse ensinamento nesta manhã. Que o Senhor esteja conosco, nos fazendo enxergar quais são os nossos defeitos de caráter, que ainda não foram burilados, que ainda não foram transformados, para que possamos atingir a maturidade da graça do Senhor na nossa vida. Queremos mesmo é ter o teu caráter em nós, mesmo que isso custe, talvez, passarmos por algumas dificuldades. Mas entendemos que tudo isso é a disciplina que o Senhor permite que passemos para nos ensinar, para nos fazer enxergar alguma coisa em nossa vida que de outro modo jamais enxergaríamos. Abençoe-nos nesse dia, abençoe cada ouvinte, abençoe cada amigo que está conectado conosco. Que o teu Espírito Santo esteja sobre eles nesse novo dia, em nome de Jesus. Amém. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã.